É chegada a República, módulo 22 e 23. Em setembro de 1792, o rei foi oficialmente abolido e a República foi proclamada. Era preciso agora saber qual era o destino de Luís XVI, e por isso foram eleitos representantes para se formar a Convenção Nacional. Os membros dessas convenções eram eleitos por voto universal e masculino. Os principais partidos eram os girondinos, que eram majoritariamente membros da alta burguesia, banqueiros, comerciantes e industriais. Defendiam os interesses burgueses e a propriedade privada. Formavam a maioria dos deputados e eram considerados moderados. Eles sentavam-se à direita do plenário. Depois vinham os jacobinos, membros da pequena burguesia. Defendiam a igualdade entre as pessoas e o sufrágio universal, ou seja, o voto universal. Sentavam-se à esquerda na Assembleia. E tinha a planície, que defendia a burguesia financeira, mas apoiavam quem estivesse no poder. Não possuía uma posição ideológica definida e sentava-se no centro do plenário. Um acontecimento animou os populares. O rei tentou fugir e foi descoberto. Luís XVI foi encaminhado para o Palácio de Tulherías, em Paris. E a situação da família real ficou um pouco complicada. O rei temia pelo que o aguardava. Diante de insurgências populares, o ataque ao Palácio das Tulherías, a Assembleia Legislativa já não era mais um espaço de tomada de decisões. A força dos acontecimentos indicava a radicalização revolucionária. Os jacobinos, aos poucos, ganharam mais espaços e conduziram o processo que levou à execução do rei Luís XVI. Então, a República foi proclamada. Um governo provisório foi instituído sob o comando do jacobino Danton. E logo era também instituída uma Convenção Nacional, base de governança revolucionária. O voto censitário foi abolido. E com tudo isso, a Constituição de 1791 era, literalmente, rasgada e jogada no lixo. A pressão popular fizera a Primeira República Francesa. A Convenção Nacional deliberou a formação do chamado Comitê de Salvação Pública. Este deveria ser responsável por decisões rápidas, que deveriam ser seguidas por todos. Quem não a seguisse seriam considerado contra-revolucionário e condenado à morte na guilhotina. Dentre as medidas adotadas pelo comitê, destacam-se congelamento de preços, empréstimos compulsórios e convocação obrigatória para a guerra. O congelamento de preço, lei do preço máximo, justificava-se por causa da alta dos preços dos alimentos, que poderia comprometer o compromisso revolucionário daquele que não conseguisse comprar o pão. Assim, se alguém não seguisse o preço estabelecido pelo comitê, seria executado na guilhotina. O empréstimo compulsório era uma exigência para a continuidade de vitórias militares. Logo, se organizou uma lista de homens que reconhecidamente tinham recursos econômicos, os quais deveriam colaborar financeiramente. Aqueles que não colaborassem de forma adequada poderiam ser enviados também para a guilhotina. Durante o período da Convenção, milhares de franceses foram guilhotinados, mas a época mais atroz nesse período foi quando o jacobino Robespierre assumiu o controle do Comitê da Salvação Nacional. Essa convenção ficou conhecida como a Convenção do Terror. Robespierre era um advogado seguidor das ideias iluministas e imaginava construir uma sociedade igualitária, entendida como justa. Para tanto, não mediu esforços para eliminar quem colocasse obstáculos nos seus projetos. Em meados de 1794, iniciava-se um movimento para tirar o Robespierre do comando do governo. Robespierre foi destituído, preso e condenado à morte, na guilhotina. Assim, a fase do terror terminava e se iniciava debates para a prevenção da República. Mas,
com uma limitação da participação política aos que não tivessem condições econômicas. Nesse sentido, pode-se afirmar-se que a fase popular da Revolução cedia terreno para o movimento da alta burguesia francesa frente à República. Uma nova carta foi aprovada em 1795, a Constituição do ano 3 da República, em que o voto censitário era restaurado e o governo passava a ser denominado como diretório. De acordo com a Constituição, seriam 5 homens escolhidos pelo poder legislativo que governariam a França. Também todos os direitos de propriedades revogados pelos jacobinos foram revalidados. E dessa forma a burguesia voltava a ter o controle de seus bens e negócios e iniciava-se a derradeira fase da Revolução Francesa, que seria o diretório. Módulo 22 e 23 é chegada à República. Exercício de aplicação, página 187, número 1. Explique quem eram os partidos atuantes na Convenção Nacional. Nós temos os girondinos, membros da alta burguesia, que eram banqueiros, comerciantes e industriais, defendiam os interesses burgueses e a propriedade privada. Formavam a maioria de deputados e eram considerados moderados. Sentavam-se à direita do plenário. Nós temos também os jacobinos, membros da pequena burguesia, defendiam a igualdade entre as pessoas e o voto universal. Sentavam-se à esquerda. E temos também o grupo da planície, que defendia a burguesia financeira, mas apoiava quem estivesse no poder. Não possuía posição ideológica definida e sentava-se no meio do plenário. 2. Como o terror entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, o instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. O mencionado instrumento de emergência, o terror, foi aplicado em sua forma típica na Revolução Francesa, letra C, no período da ditadura do Comitê de Salvação Pública, letra C, de casa. Não se esqueçam de fazer o para casa os exercícios propostos da página 188, número 4 e 5, 6. E façam também o para conferir. Até a próxima aula.